sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é o caminho para destravar a alfabetização. Bom, segundo o IBGE, através do site da CNN, quase metade das crianças entre 7 e 8 anos não estão alfabetizadas. Apesar que nem precisa ver isso em notícias para sabermos que isso é muito real. Mas o que está acontecendo com nossas crianças? Por que elas têm tantas dificuldades, mesmo já estando há mais de 2 anos na escola? Vemos professores nos finais de anos desesperados, pais desesperados, jogam a culpa na escola e no professor, já os professores cobram dos pais, pois eu vi isso acontecer com nossos alunos aqui no PAOC, onde a professora chamou uma mãe e pediu uma posição dela em relação à filha que não estava aprendendo, como se a mãe que tivesse que dar um jeito. E aí os pais cobram dos filhos, como se eles não estivessem se esforçando para aprender. Está um caos total. Afinal, o que está acontecendo com o nosso sistema educacional? Que uma criança passa o ano todo na escola e às vezes já está no 2º, 3º ano e ainda tendo aulas de reforço e mesmo assim chega ao final do ano e o resultado não aparece. De quem é a culpa? Ultimamente, a culpa estava sendo na pandemia, devido às aulas terem ficado paralisadas. Mas e antes? Claro que com a pandemia aumentou a taxa de defasagem na alfabetização, mas e antes disso? Já havia uma grande porcentagem de crianças que chegavam ao 3º ano e não estavam alfabetizadas. E agora, depois que acabou a pandemia, por que continua a mesma coisa? Então esse problema não é de agora. Infelizmente, também não será resolvido como gostaríamos, pois é algo que já vem se arrastando há muito tempo e nada é feito para que se resolva. É como aquele ditado, cada um por si, Deus por todos. Mas enfim, o que fazer diante de todos esses entraves? O que você, enquanto alfabetizadora ou alfabetizador, ou que pretende alfabetizar, poderia fazer com sua turma de alunos que estão iniciando na alfabetização para não entrar nessas estatísticas de defasagem no 1º ano? Mas antes de continuar falando sobre isso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte nosso vídeo, compartilhe e comente o que você achou. Bom, se você se preocupa com tudo que eu falei até agora, então você está aqui no lugar certo, pois eu vou te falar como você pode ajudar seus alunos a chegarem no final do ano todos alfabetizados. Já vou te falar como fazer para destravar a alfabetização daquelas crianças que têm muita dificuldade ou para quem está iniciando, fazerem com que elas se desenvolvam de forma rápida e eficaz. Eu quero falar sobre algo que tanto os pais como alguns professores confundem muito, que é dificuldade de aprendizagem com transtorno ou distúrbio de aprendizagem. As duas dificuldades atrasam o desenvolvimento escolar das crianças, mas são dificuldades com causas diferentes, assim como soluções diferentes para serem resolvidas. Sendo que a dificuldade da aprendizagem é algo que pode ser resolvida de maneira bem simples, usando as estratégias certas para isso. É algo que se resolve a curto prazo, se assim a professora ou o professor tiverem interesse de resolver. Já o transtorno ou distúrbio, primeiramente precisa ser diagnosticado, precisa ter um diagnóstico emitido por um especialista e depois de um acompanhamento pelo mesmo e só depois o professor desenvolver um trabalho de alfabetização, respeitando os pré-requisitos que o laudo do problema exige. A dificuldade de aprendizagem em si só é uma defasagem referente ao processo de aprendizagem. A criança não tem nenhum problema mais sério, mas mesmo assim ela não aprende, não avança, pois essa dificuldade pode ser causada por vários motivos. Ou pelo método que o professor utiliza, que não é eficiente, juntando com a maneira que essa criança é tratada na escola ou em casa, ou pode ser algum trauma ou bloqueio que ela pode ter sofrido em algum momento, na escola ou em casa mesmo. Pode haver várias possibilidades para que essa criança não avance. E vamos falar logo à frente como destravar essas dificuldades da criança. Já o transtorno que causa dificuldade de aprendizagem das crianças é um tipo de defasagem específica e pontual,
onde a criança tem dificuldades em acompanhar e assimilar os conteúdos. Ou seja, é uma disfunção neurológica de assimilação de conteúdos, referente à escrita e à leitura, e até capacidade matemática, envolvendo deficiências na concentração, atenção e até na linguagem, dependendo do tipo de transtorno o qual existem. Bom, são vários, e os mais comuns que dificultam o desenvolvimento das crianças são o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TEA, que é transtorno de espectro autista, e o DI, deficiência intelectual. São transtornos que, após ser diagnosticado, deve ser traçado um planejamento estratégico próprio para aquela dificuldade, para que haja aprendizado e avanço dessa criança. Mas uma coisa eu digo: todas as crianças, independente da sua dificuldade ou transtorno, são capazes de aprender. Disso eu não tenho dúvidas. Basta acreditar nisso e buscar meios para fazer isso acontecer. Porque esse tema que estamos tratando hoje é uma oportunidade para você. Bom, você que já é professor ou professora e já atua com turmas, né, de séries iniciais, muitas vezes já se deparou com situações em que chega um aluno para você que você não sabe o que fazer com ele. Pois enquanto a maioria dos alunos já estão lendo, já acompanha o conteúdo programático anual para aquela série, aquele aluno não acompanha e tem todas as dificuldades possíveis. E você se pergunta: o que eu vou fazer com esse aluno? Já que eu tenho uma turma inteira que tenho que aplicar todo o conteúdo programático, e agora, o que fazer? Se você ainda não passou por isso, saiba que um dia você vai passar. E se você já passou, você vai entender o que eu estou falando. É uma situação bem complicada, mas saiba que há solução. E aqui você vai tirar todas as suas dúvidas de como fazer para resolver essa situação. Por isso, muitos professores não gostam de pegar turmas de alfabetização, ou seja, primeiro e segundo ano, mas mesmo assim se deparam muito com esse problema lá no terceiro e até no quarto ano. Aqui no PAOC, chegou para nós vários professores que tinham esses problemas antes de conhecerem nossa metodologia. E hoje, depois que fizeram a mentoria PAOC, sabem muito bem o que fazer diante dessas situações e tiram isso de letra. Elas dizem, as professoras, né, que chegaram aqui com esse problema, dizem que elas eram uma professora antes do PAOC e outra depois, muito mais segura e realizada depois que fizeram a mentoria PAOC. Mas por que isso acontece e muitos professores fogem de turmas de alfabetização? Sabe por quê? Porque a maneira que tentam resolver essas situações, das quais eu falei, que são alunos com dificuldades, elas são feitas da maneira errada. Primeiro, começam as aulas no início do ano letivo sem fazer o diagnóstico, né, a avaliação diagnóstica com todos os alunos, para saber em que nível de aprendizagem cada criança está. Segundo, não procuram conhecer o histórico da criança, qual é a história que cada um carrega e as suas peculiaridades. Terceiro, trabalham a mesma atividade com todos os alunos, como se todos estivessem no mesmo nível de aprendizado. Quarto, segue somente os livros didáticos, sem trabalhar a necessidade e a especificidade de cada aluno. Mas afinal, então qual é o jeito certo de fazer isso, Loreni, para resolver esse problema que tanto afugenta muitos professores das séries, né, de alfabetização? A primeira coisa a se fazer é se perguntar: eu estou no lugar certo? Eu sou uma professora por opção ou por necessidade? Eu realmente gosto de ensinar? Gosto de crianças? Se a resposta for sim para essas duas perguntas, então está muito mais fácil para você resolver esse problema. Pode ter certeza. Agora, se a sua resposta for não, aí não tem jeito. Melhor é você procurar outra coisa para fazer, porque nada do que nós fizermos, se não fazermos com amor, não conseguiremos os resultados que queremos. Então, o que fazer para resolver uma vez por todos, né? Uma vez por todas esses problemas? Primeiro, você precisa fazer a avaliação diagnóstica ou sondagem com seus alunos no primeiro dia de aula do ano letivo. Não importa a série que você pegou,
porque dificilmente você pegará uma turma de alunos que estejam todos no mesmo nível. Você sabendo quais são as necessidades deles, o que já sabem, o que eles precisam saber e qual o nível que cada um esteja, fica bem mais fácil você saber o que trabalhar em cima da dificuldade de cada um. Segundo, aqueles alunos que quando você fazer a sondagem, você perceber que essa criança teve grande dificuldade de assimilação do que você falou, do que você explicou ou orientou, você já pode começar a observar, ficar atento a alguns pontos do tipo: como é a sua atenção, a sua concentração, a compreensão. Você precisa fazer isso durante a avaliação diagnóstica. Se você perceber algo, você pode fazer com essa criança um teste mais específico em cima da dificuldade que você percebeu, pois pode haver indícios de que essa criança possa ter algum transtorno ou distúrbio de aprendizagem. Mas nunca diga que essa criança tenha, qualquer tipo de patologia somente você observando. Você precisa encaminhar para um responsável, uma pessoa que seja especialista nisso. Isso pode acontecer tanto durante a avaliação, avaliação diagnóstica, quanto durante as aulas, o desenvolvimento das aulas. Mas cuide para não confundir um bloqueio ou trauma, ou mesmo uma dificuldade de aprendizagem com algum tipo de transtorno, pois é muito comum professores encaminharem crianças com qualquer dificuldade para avaliações com especialista só porque a criança não aprende. Então, cuidado para não rotular essa criança como uma criança que pode ter algum tipo de problema. Terceiro, faça junto com a avaliação de escrita da criança um teste de realismo nominal para ver como é a compreensão da criança com a habilidade de consciência fonológica e consciência fonêmica, para saber o que ela sabe e entende em relação à fala e à escrita, ou seja, os fonemas e os grafemas, se ela faz relação de um para outro. Quarto, as avaliações diagnósticas devem ser feitas bimestralmente, se for numa turma de escola regular, ou uma vez ao mês, se você tiver uma turma de alunos de reforço ou aulas particulares, que eles ficam menos tempo com você. Você precisa acompanhar o desenvolvimento dessa criança, com a avaliação, com a sondagem, como você preferir nomear. Você consegue fazer isso e ainda verificar onde está sendo a dificuldade dela e o que ela não está conseguindo aprender, se for o caso, e assim poder mudar as estratégias para que ela chegue ao seu objetivo, que é um resultado satisfatório, um resultado de sucesso, onde ela seja realmente alfabetizada, que é o seu objetivo. Quinto, planejar atividades para seus alunos de acordo com o nível que eles estão e não ficar só nos livros didáticos. E quando fazer uma atividade extra, dar a mesma para toda a turma, se há tantos níveis diferentes. Uma sala, geralmente, ela é heterogênea, precisa de graus diferentes de desafio nas atividades. 6. Motivar e incentivar a criança a fazer todas as atividades propostas, fazer isso através de um gatilho muito poderoso que é o elogio. Sempre elogiar a criança em cada avanço dela, que você vê, sempre dizendo o quanto você acredita nela e que ela é capaz. Trabalhe com reforço positivo, você não tem ideia do poder que essa estratégia tem. Você viu o que eu falei sobre o teste de realismo nominal aí, não é? Você sabe o que é um teste de realismo nominal ou o que é o realismo nominal? E como se faz o teste? A maioria dos professores que chegam para fazer a mentoria PAOC, alguns até com 20 anos de sala de aula, não sabem o que é e nem como fazer. Então, se você quiser saber como é, eu vou fazer um vídeo explicando, ensinando como fazer o teste, de forma bem detalhada. Não perca os próximos conteúdos aqui do nosso canal, que logo você vai ter um vídeo sobre isso, muito bem explicado. Então vamos recapitular o passo a passo de como destravar a alfabetização dos seus alunos e facilitar muito a sua vida, e o processo de alfabetização da sua turma. Então vamos lá. Quando você iniciar o ano letivo com sua turma, ou você pegar um aluno, ou uma turminha de reforço, ou aulas particulares, não esqueça. Primeiro, conversa informal para conhecer o histórico do seu aluno, conhecer a história de cada um. Segundo, demonstrar amor, carinho e fazer com que eles se sintam pertencidos à sua turma, porque a criança precisa obter o sentimento de pertencimento. Isso fará com que ela confie em você e nela própria. Terceiro, faça avaliação diagnóstica de leitura e escrita de todos os seus alunos para ver o nível que estão. Quarto,
teste de realismo nominal, para ver a consciência fonológica deles. Quinto, teste de atenção, concentração e compreensão, se for necessário. Sexto, elogiar sempre a criança, a cada avanço que ela tenha, por menor que seja, faça sempre isso. Sétimo, trabalhar com atividades desafiadoras, de acordo com os níveis dos seus alunos. E mais uma vez, demonstrando o quanto você os ama e que eles podem confiar em você e se sentirem amados e protegidos por você. Isso é muito essencial. Feito tudo isso, você vai classificar, analisar a avaliação diagnóstica dos seus alunos para saber em qual hipótese de escrita eles estão e qual o nível de leitura. Também vai analisar qual é o nível de compreensão, de consciência fonológica das crianças. E se caso ela não tenha nenhuma compreensão, é necessário, independente da série que esteja, trabalhar com atividades específicas de consciência fonológica, ou seja, consciência das palavras, e a consciência fonêmica, que é o som das letras, e assim desenvolver essa habilidade para que a alfabetização e a fluência na escrita e na leitura possam acontecer de forma eficaz. Com a análise da avaliação, se você vê que tem crianças que estão bem elementar, que estão bem mais atrasadas que as outras na alfabetização, você deve propor grupos onde você pode colocar crianças do mesmo nível juntas. Separe em grupos de acordo com os níveis e ofereça atividades, de acordo com os níveis, de cada grupinho daquelas crianças, com atividades próprias para aquele nível, com grau de desafio que venha fazer com que essa criança avance para um próximo nível. Então, se em um mês de aula você seguir todo esse passo a passo, fazer tudo o que eu te orientei aqui e mesmo assim não ver avanço dos seus alunos, por menor que seja, então refaça os testes, as avaliações, o teste de atenção, de concentração e compreensão e encaminhe essa criança para um especialista. Busque alternativas também para ver como ajudar essa criança de outra forma, além da qual você já trabalha. Faça uma parceria com a mãe, com a família, para ambos ajudarem essa criança a superar essa dificuldade que ela venha a ter. Se a criança já tiver algum laudo, se ela chegar a você já com qualquer tipo de laudo, você precisa estar precisa fazer uma parceria não só com a mãe, mas também com o especialista que trata essa criança, para ver quais são os pré-requisitos que devem ser respeitados quando você for trabalhar com ela. Se você fazer tudo isso da maneira que eu te falei, pode ter certeza absoluta que os resultados virão muito rápido e aí cada resultado obtido, comemore muito, comemore com seus alunos, comemore com seus colegas, com sua família, mas não deixe de comemorar, porque é muito gratificante para um professor, para nós professores, ver os nossos alunos chegando ao final do ano letivo ou ao final do bimestre, alfabetizados, alcançando objetivos que nós traçamos para aquele aluno. Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado a destravar a alfabetização dos seus alunos ou dos seus futuros alunos, se você ainda não atuou. Aproveito agora então para pedir para você, se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, se contribuiu em alguma coisa para você, eu quero pedir para que, se você ainda não for inscrito em nosso canal, você se inscreva, curta o nosso conteúdo, compartilhe, ative o sininho de notificações para que mais conteúdos como esse cheguem para você. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.